pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Teodoro, vamos dar continuidade aos nossos cursos, né? E é um grande prazer aqui começar o curso intermediário com vocês. Vai ser um grande prazer fazer essas 15 aulas, esses 15 módulos aqui com vocês. Vai ser um grande aprendizado. Espero que vocês vejam e revejam várias vezes, se possível, o curso, tanto básico, intermediário e avançado. Vai ser um prazer saber que vocês estão aprendendo algo com alguma coisa que foi retirada da minha experiência. Tá bom? Então vamos parar de clichê aqui e vamos começar as aulas. Primeira aula do curso intermediário é as diferenças de operar em outros time frames. Tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o preço é dividido em time frames. Cada moeda ela tem vários time frames diferentes. Então, por exemplo, vamos lá, eu estou aqui no Eurodólar no M30. Vocês estão vendo aí? Nada diferente, né? É um tempo no Eurodólar. Mas qual é a moeda? Qual é a moeda? A moeda continua sendo e sempre será o Eurodólar. Entendeu? A diferença é que a gente está no tempo gráfico de 30 minutos. Tá? Mas se, por exemplo, eu passar aqui na tabela de periodicidade, que é essa tabela aqui, se eu passar aqui por exemplo, para o H1, tá? A moeda ainda é a mesma. Eu não mudei a moeda. Estou com a mesma moeda, Eurodólar, sendo que no time frame de 1 hora. Tá bom? Então, no time frame de 1 hora, eu vejo aqui cada candlestick sendo formado em 1 hora. Isso a gente já tocou lá no básico, a gente já conversou sobre isso. Então, cada candlestick é formado em 1 hora, correto? Então, é fácil dizer que, por exemplo, daqui até aqui, eu tenho 35 candles. Tá? Daqui até aqui eu tenho 35 candles. E desses 35 candles que eu tenho, 40 candles. E desses 40 candles que eu tenho, cada um foi feito em 1 hora. Então, eu sei que daqui até aqui levaram quanto tempo? 40 horas. Tá? Mas esse mesmo 40 candles no 1 minuto, no gráfico de 1 minuto, vai ser criado em 40 minutos, o mesmo movimento. Por quê? Porque cada candlestick é criado em 40 minutos. Cada candlestick é criado em 1 hora. Entendeu? E cada candlestick é criado em 4 horas e assim vai. Isso depende do tempo, dos tempos gráficos. Tá? Então, o tempo gráfico que eu falo é isso mesmo, é o time frame. Tá? Então, cada vela é criada naquele time frame, desde o mensal até o de 1 minuto. Então, por exemplo, se eu começar aqui a dizer aqui, ó, tem o mensal, tem o semanal, diário, H4, H1, M30, M15, M5 e M1, tá? Esses são meus times, tá bom? Então, o que a gente tem que saber, para dar continuidade, sobre os time frames? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os time frames é que quanto maior o time frame, maior a força. Quanto menor o time frame, menor a força, lógico. Então, o que eu posso fazer? Uma comparação aí. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que comparar aqui no gráfico é que existem dois fatores que influenciam na minha temporalidade. Primeiro, é a força e segundo, é a rapidez, é a velocidade. Vou botar a velocidade. Então, a primeira coisa que influencia é a força e a segunda coisa que influencia, né, é a velocidade. Velocidade de quê? Velocidade de movimento. Tá? Então, a velocidade do movimento do gráfico aqui é o que influencia a temporalidade. Então, diretamente, né, está ligado a força e a velocidade ao time frame. Vamos botar aqui ao time frame, tá? Então é correto se dizer que o time frame é influenciado, né? O que influencia o time frame é a força e a velocidade, tá bom? Então, quanto menor o tempo gráfico, mais rápido ele é, tá? Então vou botar aqui, ó,
um símbolozinho de mais. E aqui eu vou colocar outro símbolozinho de mais. O que significa? Que toda vez que eu for para cá, eu tenho mais força. Toda vez que eu for para lá, eu tenho menos força. E aqui em si eu tenho, vamos lá, eu tenho M1, eu tenho M5, eu tenho M15, eu tenho M30, eu tenho H1, eu tenho H4, eu tenho diário, eu tenho semanal e eu tenho mensal. Pronto. Então automaticamente eu estou te dizendo, quanto mais você aumenta o time frame, vocês estão vendo aqui, ó, quanto mais eu aumento o time frame, mais força eu tenho. Quanto menos eu aumento ou quanto mais eu diminuo, eu tenho mais velocidade. Então, se eu botar um M15 e um M1, o M1 vai ser mais forte, porém não vai ser tão forte um sinal dele. O que é isso? Dizer de força, né? Eu estou falando do que? Eu estou falando força de movimento? Não, estou falando força de comprovação, é uma força de sinal. Por exemplo, um fator que dá no básico como rompimento de Bollinger, como rompimento de RSI e rompimento de Wallenschardt, quando acontece isso no M1, ele é bom, ele vai voltar. Mas se acontecer no M5, você pode multiplicar isso por 5 vezes, por exemplo. Entendeu? Que ele vai voltar, só que ele demora mais para dar. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quanto maior o time frame, mais tempo vai demorar para dar uma entrada. Entendeu? E no M1 não, a velocidade é mais rápida. Então você vai ter com certeza mais entradas do que se você tivesse no M5, no M15 e por aí vai. Entendeu? Então você vai ter muito mais entrada. Então quanto maior o time frame, maior força. Quanto menor, maior velocidade. É a mesma coisa que eu colocar o Hooker, que é enorme e forte, do lado do Flash, por exemplo. Né? Quem treina de desenho aí sabe o que eu estou falando. O Hooker é muito forte. Ele vai correr? Vai correr, mas não vai correr tão rápido. Já o Flash, não. O Flash ele foi feito para correr. Ele é mirradinho, é pequenininho. Então ele vai ter uma movimentação mais rápida, mas não é tão forte. Entendeu? Então são fatores diferenciados. Então você tem que sempre ajustar o seu time frame para o que você quer. Entendeu? Então, se eu quero mais força, se eu quero mais consistências nas minhas entradas, você aumenta para M5. Ah, Teodoro, eu não me acostumei, já fiz tudo que você mandou, não me acostumei no M1, não teve jeito, não tem jeito, eu não me acostumei no M1. Posso subir para M5? Deve. Testa o M5, vai demorar mais tempo para dar entrada, mas aí você pode sim utilizar as entradas no M5. E claro, vai demorar um pouco mais, mas as entradas vão ser certeiras, entendeu? Então deixa eu limpar aqui. Deixa eu explicar a vocês agora uma coisa do gráfico que vocês devem saber e não podem esquecer isso na parte de temporalidade. É o seguinte, a diferença dos gráficos, a gente já viu que a força dele, né, é maior conforme ele aumenta, então quanto maior o tempo gráfico, maior a força. E a gente já sabe disso. Agora a gente tem que saber isso como utilizar na prática. Por exemplo, se eu carregar aqui o nosso template da Futuri, eu vou carregar o template da Futuri, ele vai estar aqui perfeito e a gente vai utilizar ele. Eu estou agora no gráfico de 1 hora. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que o simples rompimento da Bollinger Verde no gráfico de 1 hora já aplicou a reversão. E vocês podem ver que nem foi toda a confluência. Simplesmente foi um fator da concluência. E aqui teve dois, que foi o Wallenschardt e a Bollinger. Aqui teve só um, que foi só a Bollinger. Mas se você esperar tanto tempo para poder dar uma entrada em 1 hora, vai ser mais forte. Então, Wagner, já que vai ser mais forte e o risco é menor, eu posso baixar para a Bollinger Verde? Pode. Baixa para a Bollinger Verde. Então, uma coisa boa é o seguinte, conforme eu começar a aumentar aqui a partir do M5, né, meu tempo gráfico,
eu posso abaixar para a linha verde. Por quê? Porque, lógico, vai demorar muito mais tempo para a gente se ter uma confirmação em confluência, mas sim, eu posso abaixar minha Bollinger porque a força de retorno vai ser maior. O sinal, a força do sinal vai ser bem maior. Então aí você pode sim baixar a sua Bollinger, tá bom? Não tem problema nenhum. Então sempre quando você aumentar o preço, você pode, o tempo, desculpa, sempre quando você aumentar o tempo, você pode sim ir reduzindo a sua Bollinger. Claro, aqui a gente só tem a azul e a verde, e é aí que eu espero que você pare. Não invente nada de colocar outra Bollinger, porque se torna mais arriscado. Mas a verde, a partir do M5, você já pode operar na verde. Na M1, eu acho que abaixa muito a probabilidade de retorno. Então é preferível você ficar na azul, tá? Então você pode sim usar também com mais consistência, com mais força, o suporte e resistência. Aquela teoria de suporte e resistência. Então achou um canal onde teve 2 toques na suporte, 2 toques na resistência, até mesmo não precisa fazer aqui dentro, ó. Tá respeitando o suporte e resistência, você primeiro tem que avaliar. Esquece indicador, você, sua mente, você aprendeu como ler um suporte e resistência. Então você mesmo vai lá e avalia, tá bom? Avaliou aquele suporte e resistência, aquele canal, não tem mais problema. Depois de avaliado, você pode trabalhar nos outros pontos de reversão. Claro, suporte e resistência sozinho não vai te dar uma projeção perfeita, um só indicador vai te deixar meio solto. Então usa pelo menos o RSI e o Value Chart junto com o suporte e resistência no M5, por exemplo, que já é coisa mais fácil de ter, vai ter a velocidade mais rápida. Por exemplo, se eu botar aqui no M5 agora e trabalhar com ele, né, com o M5 aqui, com RSI e Value Chart, vai ser bem mais fácil, entendeu? Então não fica preocupado não, tá? Pode utilizar o suporte e resistência, sim, mas primeiro veja, confirme, e pode usar sim a linha verde no M5, utilizando sempre, não importa o que você vai usar no gráfico, mas sempre a confluências do Value Chart RSI para ajudar no retorno, tá bom? Então pessoal, muito obrigado pela paciência, um grande abraço do seu amigo Wagner Teodoro e até a próxima aula.